gente querendo comemorar. Irmão, a vida da gente é que nem um sopro. Uma vez, meu irmão está afastado, mas eu creio que ele vai voltar para a presença do Senhor. E eu estou lutando, eu oro sempre para isso. E isso que você deve fazer também pelo seu irmão, pelo seu esposo, por toda a sua família. Para que o Senhor venha modificar. Aqui a palavra fala, quão bom e suave, e quão suave que os irmãos vivem em união. Irmão, entenda uma coisa. Deus te deu a vida, dá valor a ela. Deus te deu teus irmãos, tua mãe, teu pai, dá valor a eles. Até porque a Bíblia fala que aquele que honra pai e mãe prolonga os dias na terra. Você vai querer prolongar seus dias na terra? Honra teu pai e tua mãe. É simples assim. Aí fala assim, ó, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Irmão, eu nunca vi ninguém que é unido não prosperar. Não prosperar. Aí a gente vê aí os times aí, eu sou flamenguista. Né? Não sou aquele torcedor fanático, eu já fui, mas não sou mais. Mas ainda, né? Então, o que acontece? Aquele Flamengo de 2019, ele tinha um grupo unido. Foi campeão. É igual, se seu time for unido, ele vai ser campeão. Se a sua família for unida, ela vai ser campeã. Todo mundo que é unido, prospera. Todo mundo que é unido, prospera. E a gente tem que ter a certeza disso. Todo mundo que é unido, prospera, irmão. E eu tenho certeza que a nossa união nesse canal vai prosperar também. E eu vou estar sempre agradecendo os que estão inscritos nesse canal. A todo momento. Já agradeço os que se inscreveram. E todos que estão, os 10 que estão nesse canal, eu ainda não sei quem são, eu vou aprender ainda a mexer. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vou estar orando para todos que estão inscritos nesse canal, para que Deus venha abençoar a vida deles e prosperar abundantemente. Aquele que está sem porta de emprego, abrir as portas. Aquele que está doença, ser curado. Porque a palavra de Deus fala que quando os presbíteros impõem a mão, o enfermo é curado. Então, como presbítero da casa do Senhor, eu quero declarar essa bênção a você. Você tem processo na justiça? Eu não sei qual é o processo. Deus há de abençoar a sua causa. Às vezes você fala assim, meu processo está demorando, mas não está não. É na hora certa, no dia certo, no momento certo. Que nem aquele bandido da cruz. Ele falou com a pessoa certa, no dia certo, no momento certo. E Deus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmão, não queira adiar a benção. Às vezes, você querer apressar a benção, ela não pode vir como benção, pode vir como maldição. Olha só o que aconteceu com a vida de Ló. Ele olhou um lugarzinho todo gramado. E Abraão foi para o deserto. Abraão prosperou. Mas ele estava o quê? Desunido. Todo mundo que estava com Abraão estava unido. Aí ele quis ser melhor. O que aconteceu com ele? Abraão teve de orar para ele não morrer. A cidade foi queimada porque Deus, tacou fogo e enxofre nessa cidade. Você pode ver como a história de Sodoma e Gomorra, procura na Bíblia, lá em Gênesis. Aí você vai ver. Ou você abaixa aí no celular Sodoma e Gomorra. A história de Ló em Sodoma e Gomorra. Quer dizer, Ló achou que estava indo para uma cidade boa,
Mas não estava, irmão. O que ele fez? Ele se distanciou da união. A Bíblia não fala quão bom e suave que os irmãos vivem em união? Todo mundo que está unido prospera. Às vezes, você tem uma condição melhor, meu irmão tem uma condição pior, abençoa o seu irmão. Quem sabe, ele pode ter até uma vida melhor, dali depois daquele momento que você abençoar ele, e ele prosperar e também poder te ajudar. Aprenda uma coisa, é uma sabedoria que eu aprendi ainda quando era jovem. Ninguém é tão rico que não precise de ajuda. E ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Vou repetir de novo. Ninguém é tão rico que não precise de ajuda. E ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Então, quando a gente vive em união, tudo dá certo. Aí Ló se desuniu com Abraão. E o que aconteceu? A cidade pegou fogo. As filhas dele aprenderam prostituição. Tudo porque ele quis apressar bênção. Ele achou que já estava em condição de ganhar. Abraão ia dar a parte dele, mas no momento certo, na hora certa, no dia certo. É isso que eu estou falando para você, irmão. Não adiante a sua bênção, deixa ela chegar no dia certo, no momento certo, na hora certa. Que ela vai chegar de acordo. Vive em união com os irmãos dentro da igreja. Toda a igreja que é unida, ela prospera. Que a igreja seja um pensamento só. Qual é o pensamento? Salvação em Cristo Jesus. A gente tem que pensar na salvação o tempo todo. E não é só na nossa salvação, não. É na dos irmãos também. Não importa só para mim, não, irmão. Importa para você também. Você que está assistindo o vídeo aí, essa salvação importa para você. Eu não quero que você viva no mundo das drogas, no tráfico. Eu não quero que você viva na bebida, na prostituição, na pornografia, não. Eu não quero que você viva na miséria. Porque não é isso que Deus quer para o servo dele. Não é isso que Deus quer para aquele que serve Jesus. Deus quer te dar uma vida, irmão, e uma vida em abundância. Mas para os que obedecem. Ló não obedeceu, foi fazer do jeito dele. As filhas ficaram e aprenderam prostituição. A mulher de Ló se tornou gananciosa. E Ló desobediente. Abraão teve de orar, conversar com Deus, para Deus livrar ele. E aí, quando os anjos foram lá atrás de Ló, fala assim, não olha para trás. Não olha para trás. Irmão, não olha para trás. Se você bebia, não beba mais. E não olha para trás. Não pense no que passou. Não deixa o seu passado criar o seu futuro. Faça do seu presente virar uma vida futura. Que o renovo de vida na tua vida ele seja um passo para o seu futuro. Se você bebia, não bebe mais. Se você fumava, não fuma mais. Se você prostituía, não prostitui mais. Se você via pornografia, não vê mais. Se você traficava, não trafica mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se você cheirava, usava crack, não usa mais. Irmão, mudança. Se você bebe cachaça, fuma cigarro, não fuma mais. E não olhe para trás. A mulher de Ló foi olhar para trás e virou estátua de sal. Aquela estátua representa a destruição da vida. Toda vez que você olha para trás, irmão, você vai ser destruído. A gente não pode pensar no passado. A gente tem que lembrar, quando a gente se batiza, entrega a vida a Jesus, que a gente é uma nova criatura. Uma criatura renovada. Até porque a Bíblia nem fala uma nova criatura, mas na verdade a Bíblia fala que quando a gente se batiza, vira filho de Deus.
Sabe o que quer dizer isso, irmão? Enquanto você se batiza, o diabo pode tocar em você, pode brincar com você, mas na hora que você se batiza, a proteção que vem é divina. É o Espírito Santo, é Jesus e é Deus na tua vida. E aí não tem ninguém que vai te parar, irmão. Porque quando Jesus toma a frente, nada para. Nada. Outra coisa. Eu não dependo de ninguém. Irmão, é a maior mentira que contaram para você. Esse é o egoísta te ensinou isso. Tem pessoas que falam assim, eu sou dependente. Tá bom. Irmão, a todo momento a gente está dependendo. Na minha humildade, eu dependo que vocês visualizem, curtam, compartilhem esse canal. Na humildade, eu dependo. Eu estou falando esse canal aqui só para mim? Não, eu estou falando para propagar o evangelho. Então tem gente que faz compra, tem gente que fala é dependente, aí ele vai fazer compra. Se os repositores não botassem as compras nas prateleiras, ele não ia pegar. Se não tivesse os pessoal que trabalha lá para botar o carrinho, ele ia carregar na mão. Então, irmão, a todo tempo, a gente precisa. Quando a gente passa as compras no caixa, a gente precisa da operadora de caixa, do operador de caixa. A gente está precisando. Você vai numa loja, tem sempre alguém para te atender. Você vai no supermercado, tem sempre alguém para te atender. Como você não depende? Você depende. Você depende daquela pessoa para cortar aquela carne para você comer naquele final de semana, fazer aquele churrasco que você gosta. Depende, irmão. A todo momento a gente depende. E aí a gente pensamento é egoísta. Eu sou dependente. Às vezes você fala que é dependente, tem uma esposa e você nem cozinha. Quem cozinha é sua esposa. Que dependência é essa? Às vezes você é tão dependente que o seu marido que paga as contas. E aí? Que dependência é essa, irmão? A todo tempo nós dependemos um do outro. Por isso que essa palavra fala, ó, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Irmão, você já na... País que está em união não vive em guerra. Família que anda em união não anda em guerra. É assim, irmão. Vizinhança que anda em união não anda em guerra. Tudo que tem união só prospera. Não vive em guerra. Tudo que vive em união prospera. Você quer prosperar? Viva em união. Vive em união com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu esposo. Vive em união com seus filhos, com seus irmãos, com seus primos. Vive em união com todos, irmão. A Bíblia fala para a gente viver em união para que a paz haja em Israel. E quando está falando em Israel, está falando de nós, povo de Deus. Não é a cidade de Israel que está lá em guerra. E vou falar, o engraçado é que a cidade de Israel, a guerra começou na época de Ló. Na época de, para ser exato, Jacó e Esaú. Mas da família, as filhas de Ló também tiveram, né?
tiveram relação com o próprio pai e nasceram dois povos. Um deles foi os moabitas. Então, a desobediência ela só causa desastre, irmão. E esse canal aqui é o canal do quê? O sábio e o tolo. O sábio vai fazer tolice? Vai desobedecer? Não. Quem desobedece é o quê? É o tolo. Já viu o sábio desobedecer? Não. O sábio, ele não desobedece, ele procura o entendimento. Mas o tolo não quer obedecer nunca. Tem irmão que vai para a igreja, que não quer escutar pastor, que não quer escutar ninguém. Ele é o dono da verdade. E aí, irmão, se você não aprende a obedecer, como você vai ser no futuro um líder? Então, por isso que a gente tem que viver em união com os pastores. Como se você não obedecer a sua mãe, você vai aprender a ser um bom pai? Não vai, irmão. Quando a gente obedece a mãe como filho, a gente vira um bom marido e um bom esposo, um bom pai. Quando a gente obedece, quando a filha obedece à mãe, ela vai virar uma boa esposa, vai virar uma boa mãe. Mas se você não obedece sua mãe e seu pai, geralmente vai dar ruim. Você vai causar um desastre na tua família. Às vezes a mãe fala assim: filha, não é para você esse rapaz. Às vezes o pai fala: filho, não é para você essa menina. Ou a mãe fala: filho, não é para você essa menina. Está entendendo? Então, quando a gente vive em união, vive de acordo, tudo... Irmão, eu já quebrei a cara. Graças a Deus. Hoje, eu tenho uma esposa maravilhosa na minha vida. É um anjo de Deus que Deus colocou na minha vida. E aí tinha uma namorada, minha mãe falava: não vai dar certo, não vai dar certo. E a esposa que eu tenho hoje, para ela, a minha mãe é a mãe dela, em consideração como mãe, só para ter uma ideia. E para minha mãe, ela é que nem filha. Aí eu falo que eu estou pregando para vocês. Fala que não há união no que eu estou falando para vocês. E eu já falo de antemão que está faltando 40 inscritos para abrir o canal ao vivo. Quando abrir o canal ao vivo, a minha mãe também já está de idade, irmão. Eu não posso... Se Deus permitir, eu trago minha mãe nesse canal. E trago também a minha esposa ao vivo para vocês participar. Ver quem é a minha esposa. A minha esposa ora manhã, tarde, noite. É uma mulher que vive em oração. Então, a gente tem que ter o tempo todo. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ah, pastor, eu estou precisando casar. Irmão, irmã, espera.
Na hora certa vai botar a pessoa certa. Não vai botar a pessoa para atrapalhar a tua vida, mas para abençoar a tua vida. Ah, irmão, irmã, eu quero esse emprego. Eu estou desempregado. Às vezes eu arrumo um serviço de salário mínimo, mas se você esperasse uma semana, talvez você ganhasse 1,5 até 2. Irmão, a gente tem que fazer tudo na direção de Deus. Tudo. A gente tem que estar em união com Deus. É a primeira união que a gente deve ter. É com Ele. Não fazer tudo da nossa cabeça. Você quer montar um negócio, você tem que entender do negócio. É igual você quer montar um salão de manicure, você nunca fez unha. Vai dar ruim. Porque aí, só de começo, você vai ter que contratar uma manicure. Se você não sabe fazer unha, aí você vai ter que pagar uma pessoa. Você quer montar um salão de cabeleireiro, de barbeiro, aí você não sabe mexer o cabelo. Quer montar um restaurante, não sabe cozinhar. E aí, irmão? Ah, quer montar uma loja de roupa, mas não entende de venda. Irmão, quando você for montar um negócio, primeiro aprenda. Tenha conhecimento sobre aquele assunto. Faça um curso, irmão. Se prepara para aquilo. É que nem a planta. A gente pega a semente, a gente planta, né? A gente rega. Esse é o trabalho nosso. E quando Deus vê que a gente pegou a semente, a gente adubou, botou ali na terra, adubou, tá regando, Deus fala assim: eu vou fazer essa semente crescer. A união só faz prosperar. A união só faz crescer, irmão. Será que você entende isso? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Salmo 133 fala isso. Procure, irmão, acordar de manhã, você vê as pessoas, bom dia. Se ela não responder para você, o bom dia volta para você. Você vai estar sempre com um bom dia. Passou de tarde, boa tarde. Se não der um boa tarde para você, a boa tarde volta para você. Boa noite. Se não, não te der a boa noite volta para você. Quem vai ficar sem boa noite é a pessoa. Quem vai ficar sem boa tarde, sem bom dia é a pessoa. Quando você dá a paz do Senhor para um irmão, a paz do Senhor Jesus, irmão, quando ele não devolve, a paz volta para você, irmão. Irmão, ele dando ou não dando, ela vai voltar. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Grava isso. Não volta vazia. Então, quando você dá a paz do Senhor para o seu irmão e o seu irmão não dá a paz do Senhor para você, não esquenta. Não esquenta. O próprio Senhor Jesus te dá a paz de volta. Fica com essa certeza, irmão. E que a gente viva em união, que esse ano de 2025, né? E que os outros anos de 2026, 2027, 2028, dependendo do dia que você esteja vendo esse vídeo, que o Senhor Jesus abençoe você e a sua família.
e que esses anos que há de entrar seja sempre melhor na tua vida e da tua família. Que as bênçãos do Senhor te acompanhem e que ela vá para você e para sua família. Essa é a palavra de hoje. Salmo 133:1. Ó, quão bom e quão suave os irmãos vivem em união. Fique em união nesse canal também, irmão. Visualize, curta, se inscreva nesse canal, porque se a gente bater as inscrições, a gente vai entrar ao vivo. E eu conto com você para esse canal entrar ao vivo. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E a vida e a casa dos seus familiares também, em nome de Jesus. E obrigado mais uma vez por estar aqui nesse canal comigo. E até a próxima.